Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu venho convidar vocês para mais uma leitura coletiva. Bom, nosso ano de 2021 está acabando, né? Nós já estamos entrando em novembro e durante todos os meses desse ano nós fizemos uma leitura diferente, então foi um gênero diferente escolhido a cada mês. Foram leituras assim incríveis, eu gostei muito de todas elas. E para o mês de novembro, a obra escolhida tem grandes chances aí de ser a preferida do ano todo. Por quê? Porque nesse mês a gente vai fazer a leitura de uma obra de literatura brasileira contemporânea. Então, inicialmente eu fiquei em dúvida, né, entre pegar um clássico, um livro brasileiro que já fosse assim renomado, conhecido, talvez estudado nas escolas, né, daqueles livros que a gente leu quando éramos mais jovens e não gostamos tanto assim, e depois a gente aprende a gostar. Ou então fiquei também na dúvida entre pegar um livro contemporâneo. E aí eu acabei juntando as duas coisas, porque nós tivemos a sorte, uma grande sorte aqui no Brasil, de acompanhar o nascimento de um clássico. O livro escolhido, então, para nossa leitura de novembro se chama Torto Arado. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse livro, porque ele fez muito sucesso. Ele recebeu o Prêmio Jabuti em 2020, ele recebeu o prêmio fora do Brasil também. Então, é um livro que fez muito sucesso. E o que dizem, né, é que este livro aqui já nasceu um clássico, né, que ele já se tornou clássico. E provavelmente vai ser um livro que vai ficar aí na história da literatura do nosso país. Então nós teremos aí a oportunidade de fazer uma leitura coletiva durante o mês de novembro de Torto Arado. Se você é uma das pessoas que, assim como eu, ainda não conhece essa obra, né, nós estamos meio atrasados porque praticamente todo mundo já leu Torto Arado. Então, se você ainda não leu, se você também é dessas pessoas que gosta de esperar o hype diminuir um pouco, né? Eu normalmente, quando o livro tá muito famoso, eu espero um pouquinho para fazer a leitura depois e assim até conseguir um olhar um pouco mais imparcial. E então chegou o momento de fazer a leitura. Bom, e para quem não conhece ainda essa história, aqui a gente tem o retrato de um Brasil que é muito marcado ainda pelos reflexos da escravidão, né, de um período tenebroso da história do nosso país e que nós não conseguimos ainda cicatrizar todas as feridas deste período, nós não conseguimos ainda resolver todos os problemas decorrentes dessa época. E esse livro nos mostra isso com muita nitidez. E eu vou ler para vocês a sinopse para que vocês conheçam um pouquinho da história do que a gente tem aqui nessa obra. Então vamos lá. A cena tem algo de iniciático e, como se verá mais tarde, ressoará de maneira extraordinária no futuro de suas protagonistas. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Filhas de humildes trabalhadores rurais, descendentes de escravos, as irmãs irão crescer entre a extenuante rotina do campo, as tradições religiosas afro-brasileiras, com suas velas, incensos e ladainhas quase imemoriais, e a absorvente vida familiar. Com o passar dos anos, a antiga proximidade entre elas vai se desfazendo aos poucos. Enquanto Belonísia parece satisfazer-se com o serviço na fazenda e os encantamentos do pai, o curandeiro de corpo e espírito Zeca Chapéu Grande, Bibiana toma consciência do estigma da servidão imposto à família e decide lutar pelo direito à terra e pela emancipação dos trabalhadores rurais. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, tendo quase sempre as mulheres como protagonistas, Torto Arado é um romance belo e comovente que conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Itamar Vieira Júnior não se perde, contudo, em duvidosas recriações de um idioma supostamente telúrico, nem trata seus personagens com certo paternalismo, tão daninho, que já assinalou um sem número de tentativas, na ficção, de dar voz aos despossuídos do campo. Pois um dos grandes trunfos deste romance é a representação com eloquência e humanidade dos descendentes de escravizados africanos para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Tudo isso traz ao romance, para além de sua trama que atravessa vozes, gerações e temas, a memória familiar, o trauma, a exploração, o misticismo afro-brasileiro, os laços sociais,
um poderoso elemento de insubordinação social, que vibra muito tempo depois de terminada a leitura. Bom, gente, essa é então a sinopse deste livro feita pela editora. Esse livro sai pela Todavia e o autor, como vocês perceberam agora na sinopse, é o Itamar Vieira Júnior, que também já ficou aí extremamente conhecido tanto no cenário da literatura nacional quanto internacional devido justamente a este livro. Então, eu tenho certeza que será uma leitura, assim, incrível, muito marcante, né? E com a qual a gente vai poder aí tecer diversas reflexões sobre o nosso Brasil atual e sobre o passado do nosso país. Bom, se você ficou interessado em participar, é muito simples. Basta você acessar um formulário que está aqui embaixo no campo de descrição desse vídeo. Nesse formulário você vai colocar o seu nome e o seu telefone, um telefone que tenha WhatsApp, porque a gente faz nossas conversas através do WhatsApp. Então, antes da leitura começar, eu crio esse grupo, adiciono todas as pessoas que se inscreverem e aí ali eu divulgo o cronograma de leitura, que você pode seguir ou não, né? Porque a nossa leitura é bem livre, então se você quiser fazer assim num outro ritmo, não tem problema nenhum. Mas se você quiser seguir o cronograma que eu elaborei, eu vou colocar ele nesse grupo e lá também nós fazemos nossas conversas. Então, conforme você faz a leitura de um pedacinho, você pode comentar ali, obviamente sem dar spoilers, né? Nós temos lá nossas regrinhas. E aí, no final da leitura, né, ao final do mês, a gente faz então uma noite de bate-papo ali no WhatsApp para trocarmos então os nossos pontos de vista sobre esse livro. Vocês estão convidadíssimos a participar dessa experiência incrível que será a leitura de Torturado. Esse clube de leituras é gratuito, então é muito tranquilo para se inscrever, né? Basta você realmente preencher aqui esse formulário com essas duas perguntinhas e em seguida comprar o seu livro. Você pode utilizar tanto a versão física quanto a versão digital. E em seguida a gente começa a nossa leitura, que está prevista para ter início no dia 10 de novembro. Então a gente tem aí uma semaninha para comprar. Eu sei que tem lugares em que o livro demora às vezes um pouquinho mais, não tem problema, porque durante a leitura, né, no cronograma eu já deixo alguns dias de respiro. Então, se caso você não conseguir iniciar no mesmo dia que a gente, você pode sim começar a sua leitura um pouquinho depois, dá tempo tranquilamente de acompanhar o grupo. Então é isso, pessoal, estão todos convidados. Agradeço por terem assistido esse vídeo e até o próximo.